Nono ano, tudo bem? Eu espero que sim. Mais uma aula, nossa última aula da semana. Então, aula de número 11, Língua Portuguesa. Eu sou a professora Lenilza Oliveira. Vamos para o livro didático. Páginas 35 a 38, nosso visto de número 8, não esqueça. Inicia-se na página 35 e termina na página 38. Assuntos: elementos visuais do anúncio institucional, público-alvo, verbos dos anúncios, adjetivos pátrios e sujeito, predicativo do sujeito. Vamos lá para a nossa mensagem do dia. O sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia. Então, se você quer sucesso, repita todos os dias os seus exercícios, repita as suas aulas, repita o que for necessário na sua vida para você chegar aonde almeja. Sucesso! Vamos lá! Vamos relembrar o que é anúncio institucional ou publicidade institucional? Nós precisamos relembrar primeiramente para continuar o nosso assunto, pois essa é uma continuação do assunto sobre publicidade institucional. Vamos lá. É uma forma de publicidade que não se refere ao produto em si, e sim a uma instituição. Seu objetivo é a disseminação de ideias no intuito de moldar e de influenciar a opinião pública, motivando comportamentos desejados por uma instituição ou provocando mudanças da imagem pública desta. Ou seja, gente, ontem nós falamos sobre doação de órgãos, sobre a empresa que estava ali dizendo para você doar o que você não precisava mais, estava comparando roupas usadas que você doa com órgãos. Então, ali ele estava tentando fazer com que as pessoas doassem órgãos para ajudar outras pessoas a viver. Aqui eu trago para vocês verem sobre maltratarem animais, que diz: maltratar animal é crime. Abandonar, mutilar, espancar ou manter animais domésticos em condições inadequadas de sobreviver é crime. Denuncie. Ligue para a Polícia Militar, que é o 190, ou procure a Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente de sua cidade. Aqui do CODEF, MPMG. Gente, é crime maltratar animais de qualquer espécie. Antes eram só animais silvestres, que eram animais da fauna, mas agora não pode mais maltratar animais domésticos também. Aquelas pessoas que acorrentam gato, batem, jogam água quente, que maltratam os cachorros, não pode mais fazer isso porque pode ali ser preso ou pagar multa. Isso é o correto, né, gente? Por quê? Porque maltratar um bichinho inofensivo, que muitas vezes ele está ali na rua, em condições precárias, mas que se alguém vai para cima dele, ele quer morder, mas é um instinto de defesa. Então, gente, são animaizinhos que não têm o poder de raciocínio como ser humano. Existem, claro que existem cachorrinhas, gatinhos inteligentes, mas eles não têm o poder de assimilação que o ser humano tem. Então, não maltrate, não deixe ninguém maltratar animaizinhos. Bom, vamos falar dos elementos visuais do anúncio institucional. Nós vemos aqui um alvo. Qual é esse alvo? É o anúncio e o público aqui que se quer chegar. Quantos de nós realmente vemos? Todos os dias somos bombardeados por inúmeras formas de comunicação visual. Porém, são poucas que conseguem expandir a mera capacidade de ver e compreender, através do olhar científico, as mensagens visuais. Grosso modo, comunicação visual é toda a forma de comunicação que se utiliza de elementos visuais, como signos, imagens, desenhos e gráficos para atingir um receptor, através de um veículo emissor, sendo, portanto, um termo bastante abrangente. Ou seja, qual é o intuito tanto do anúncio institucional, que é em função de uma empresa, vamos dizer assim, algumas nem têm fins lucrativos, mas ali só em benefício do outro, do ser humano,
quanto os anúncios que se fazem, as campanhas publicitárias que se fazem para se autopromover, para vender algo. Então, todas elas têm em comum que a comunicação visual, como eu mencionei ontem. Existem produtos que você já olha e já sabe que aquela caixinha vermelha com aquele M amarelo ali é um sanduíche que você gosta. Que é aquela latinha vermelha com letras brancas que te chama a atenção por causa da colorometria, como eu falei ontem também. Ali já te chama a atenção, já te faz querer consumir aqueles dois produtos. Então, isso daí tudo é comunicação visual, já é para despertar, tem o intuito de despertar o interesse do seu receptor. Qual é o público-alvo? Para fazer com que esta opinião do grupo seja favorável, é preciso despertar no público maior interesse para as questões em discussão. Sobretudo, mantendo-o informado e fazendo com que ele desenvolva um elevado grau de confiança na instituição, a qual é apresentado ou vinculado, ou seja, fortalecendo e agregando valores à empresa. A propaganda institucional promove a imagem da organização de maneira a criar identificação ao receptor, ou seja, o público-alvo, como eu falei, é aquele público que vendo aquele, vamos dizer assim, aquela logomarca, vai querer consumir o produto. Então, vamos citar aqui exemplos de marcas que pegam garotos propagandas, como um jogador de futebol, como um cantor famoso, eles vinculam essas pessoas para o público ter confiança nessa instituição e comprar aquele produto. Porque quem vê ali um jogador de futebol que fica ali todo suado, sua muito, pega um antitranspirante. Nossa, se aquele jogador usa esse antitranspirante e não sua, se ele está jogando todo, eu vou usar também. Olha aí, o poder de assimilação, o poder de confiança que aquela instituição trouxe quando ela colocou uma pessoa pública ali para buscar o seu público-alvo. Então, essa é a jogada de marketing para chamar a atenção daquele público-alvo, que muitas vezes é você, sou eu, para ter confiança nessa propaganda. E a propaganda institucional também tem isso. Vincula o nome de pessoas que gostam de animais, que preservam o meio ambiente, que são contra o fumo, são contra a poluição, contra o desmatamento, e vinculam o nome dessa pessoa à imagem da empresa. E com isso, elas acabam trazendo para o público que eles desejam envolver, para o seu público-alvo, essa confiança nessa instituição para que ele possa chamar esse público, ok? Bom, vamos ver os verbos do anúncio. São repletos de verbos no imperativo. O modo verbal que oferece ordem, tipo, faça, compre, veja, analise, são verbos no imperativo. Lembram do modo imperativo? Modo da ordem, do conselho, do desejo, do apelo. De acordo com as funções da linguagem, os anúncios são textos que apresentam a função conotativa ou apelativa, que, com sua vez, possui o intuito de convencer o receptor de mensagem, ou seja, os consumidores. Lembram ali? Maneira conotativa e denotativa? Eu costumo dar uma dica assim. Denotativa, o desenho vem de dicionário. Dicionários são coisas reais. E conotativa vem de criatividade. Se é criativo, é sentido figurado. Então, ele vem numa linguagem aí conotativa e apelativa. Apelativa por quê? Porque ela apela, pedindo que faça, que compre, que veja, apelando para quê? Para que o público-alvo seja atingido e esses verbos ali criem uma expectativa em cima daquele cliente. Um exemplo aqui de um cartaz. O lixo é seu. Faça coleta seletiva. Condição para um mundo melhor. Cadê o verbo no imperativo? Isso mesmo, faça. Ele está ordenando ali, pedindo que você faça a coleta seletiva, porque traz condições melhores para o mundo.
Com certeza, gente, porque é um lugar limpo, uma cidade limpa, sem poluição. A poluição ele traz vários problemas respiratórios, então são horríveis para a saúde do ser humano e dos animais também. Bom, vamos ali ver o conceito de imperativo. Impõe, que manda com autoridade, tom imperativo, que se impõe de forma argumentativa numa discussão, a contundência imperativa de suas ideias. Gente, esse aqui é o conceito do imperativo. Bom, agora mudando, vamos falar um pouquinho aí do sujeito, porque lá no livro de vocês tem uma parte da atividade que vai falar do sujeito. Então, para os senhores fixarem, memorizarem o sujeito e, relembrarem. Sujeito, o ser sobre o qual se declara algo. Se eu declaro algo, é o sujeito. Já o predicado, que se declara a respeito do sujeito. Um exemplo, o menino saiu de casa. O que eu estou declarando sobre quem? Sobre o menino, que é o meu sujeito, e o saiu de casa é o meu predicado, porque é a ação que envolveu ali o meu sujeito, que é o menino. Bom, um meme que é pra gente descontrair, diz, na frase, João foi mal em todas as provas, o que a Lisa diz? Onde está? Aí a professora pergunta, onde está o sujeito? Ela diz, na internet, com certeza. Você não é esse tipo de sujeito, não é mesmo? Que vai se dar mal nas provas por causa da internet. Internet para estudar, hein, gente? Aproveitem. Mas vamos analisar. No caso aqui, quem é o sujeito? O João. E o predicado? Foi mal em todas as provas. O João, não vocês. Bom, vamos relembrar os tipos de sujeito. Temos aqui o sujeito simples, o sujeito composto, indeterminado, oculto ou elíptico, inexistente e aqui a mesma oração sem sujeito. Regra do simples. Uma única palavra, quer dizer, um núcleo aqui. Exemplo, a linda mulher chegou cedo. Temos aqui um sujeito, a linda mulher. Não esqueçam que quando eu vou circular o sujeito, eu vou circular também o artigo que está acompanhando. Sujeito composto, duas palavras, dois núcleos. O menino e a menina. O menino e a menina chegaram. Quem é o meu sujeito? O menino e a menina. Composto indeterminado. Eles aí estão escondidos no verbo. Eu consigo identificar pela desinência verbal. Chegaram cedo à festa. Quem chegou cedo à festa? Eles. Então, aqui é indeterminado. Eu consigo descobrir quem é o sujeito pela indeterminação do sujeito, ou seja, pela regência do verbo. Oculto ou elíptico, eu, tu, ele, nós e vós escondido no verbo. Chegamos cedo à festa e cheguei cedo à festa. Inexistente, oração sem sujeito, que é fenômeno da natureza, o verbo haver existir, e fazer no tempo decorrido. Exemplo, choveu muito ontem à noite, havia muitas pessoas lá faz 2 anos. Gente, presta bem atenção à recapitulação dos tipos de sujeito que vocês já viram nas primeiras aulas que eu trouxe slides para os senhores. Então, dúvidas, voltem lá, tá? Não esqueçam. Vamos lá. Relembrando também o predicativo do sujeito, porque nos exercícios de vocês também vai haver predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito é o termo que atribui uma informação, característica, qualidade ou estado ao sujeito. Os verbos que ligam o sujeito ao predicativo são verbos de ligação. Lembram os verbos de ligação? Os principais: ser, estar, ficar, continuar, parecer, permanecer, andar, tornar-se, virar-se. Exemplo: os garotos permaneceram calados. Quem é o sujeito da minha oração? Os garotos. Quem é o verbo da minha oração? Permaneceram. E permaneceram é um estado do sujeito, é um verbo de ligação. E calados vai ser o meu predicativo, porque ele vai estar me dando uma característica, um estado do meu sujeito. Então, garotos calados, característica momentânea dos garotos. Vamos relembrar os adjetivos pátrios. Adjetivos pátrios ou gentílicos são palavras que nomeiam as pessoas conforme o local onde nascem ou vivem.
Nós temos aqui exemplos dos adjetivos pátrios, referem-se a países, exemplo. Quem nasceu no Brasil é brasileiro. Estados. Quem nasceu no Acre é acreano. Cidades. Quem nasceu na cidade do Cabo Verde é cabo-verdiano. Localidades. Quem nasceu em Bragança é bragantino. Então, só para relembrarmos aí os adjetivos pátrios, porque nas atividades também do livro didático nós teremos aí adjetivos pátrios. Vamos lá que agora chegou a hora da nossa atividade. Pega o seu livro didático e vamos lá. Vamos continuar nossos exercícios sobre anúncio institucional. Agora nós falaremos sobre elementos visuais dos anúncios. Primeiro você vai fazer a leitura do texto para responder as questões de 11 a 26. Vamos fazer a leitura juntos. Nós temos aqui um pássaro e no anúncio diz: água é nela que a vida se multiplica. Nós temos um pequeno texto embaixo da imagem que diz: reflita. A vida como a conhecemos só é possível com a existência da água. Preservá-la é garantir o presente e o futuro da sociedade humana. Por isso, além de garantir água de excelência e qualidade para 2,3 milhões de capixabas e elevar o tratamento de esgoto de 20% a 60% em 8 anos, a CESAR vai além. Protege e recupera nascentes, faz pesquisas avançadas para aproveitar o lado do esgoto como adubo para a agricultura e trabalha a questão ambiental. Mas é preciso que cada um faça sua parte em prol do meio ambiente, porque água é vida. E a quem teremos no futuro é reflexo de como tratamos hoje. 22 de março, Dia Mundial da Água, CESAM, garante qualidade em saneamento. Então, deu para perceber aí que eles estão, nesse anúncio institucional, está elevando o nome de uma empresa, do CESAM, para proteção da água e do meio ambiente. Questão 11, pergunta. Qual é o tema tratado neste anúncio? Acabamos de mencionar. Qual é? De que ele está falando? Principalmente da preservação da... Muito bem. Não é finalidade do anúncio. Uma das alternativas está correta em relação da não finalidade do anúncio, aquilo que não corresponde ao anúncio. Questão 13. Que público o anúncio visa atingir? Nos slides nós falamos sobre o público-alvo. Que a empresa traça ali um público-alvo, no caso ele colocou ali a água para atingir o público-alvo, não literalmente, mas de sentido figurado. Por quê? No momento que o público-alvo vê a questão da água, a questão da preservação, ele vai atingir aquele público. E que público é esse? Quando eles falam povo capixaba. Capixaba mora em que estado? Então, esse é o público do estado de tananã, tananã. Que marcas há no texto que justifica a resposta? Ele chama o público pelo nome que é conhecido, quem mora nesse estado. Então, ele pretende atingir esse público que mora no estado de... Aí, que marcas há no texto que justifica a resposta? Porque ele chama essa população de quem? Eu não vou responder, só vou dar dicas. 14. Observe e descreva os elementos visuais do anúncio. Quais são os elementos visuais aí que prevalecem na imagem? Então, aparece na imagem o que, gente? Vamos analisar. Principalmente o quê? A água. Aparece aqui uma praia,
um pássaro. Então, descreva todos os elementos que você conseguir distinguir nessa imagem. Página 36, questão de número 15, diz o seguinte: releia o título do anúncio. Água, é nela que a vida se multiplica. Que relação se estabelece entre a imagem e o título? Qual a relação aí da imagem e do título? Tem toda uma relação envolvida, gente. Que relação é essa? Olhe bem para o título e olhe bem para as imagens que ali estão contidas nesse anúncio. Diga que relação é essa. Bom, nós temos aí as questões a seguir referem-se ao corpo do texto, que a gente fez a leitura, que está embaixo da imagem, que diz para você refletir aí sobre a vida, sobre a possível, se é possível sobreviver sem água. Tem todo aí um texto embaixo que nós já fizemos a leitura. Na questão 16 diz: uma das características do anúncio é o uso do verbo no imperativo. Nós também falamos nos slides sobre os verbos aí no imperativo. Voltando para vocês observarem os verbos no imperativo, que nós falamos dos verbos no imperativo na função dos anúncios, que diz o quê? Que eles pedem, eles ordenam, então faça, cumpre, veja, analise. De acordo com as funções da linguagem, os textos dos anúncios apresentam aí a função conotativa, que é a função criativa ou apelativa para algo. Então, lembrem que os verbos no imperativo, eles são o quê? Verbos de ordem, verbos de autoridade, verbos aí de forma que impõem argumentos para se conseguir aquilo que almeja. Então, é só para vocês relembrarem. Depois de relembrarem, diz o quê? Identifique essa ocorrência no anúncio. Olhe lá para um anúncio e veja qual é o verbo. Nós estamos falando desta parte aqui, que é embaixo do texto. Qual é o verbo que anuncia um modo imperativo? Leiam bem o texto, volte lá no texto se necessário, leia novamente esse texto. E qual é o verbo que está ali fazendo um pedido, dando uma ordem, que é o verbo que está no imperativo? Letra B diz: sobre a forma verbal indicada, no texto anterior e seus efeitos de sentido no texto, assinale V para as afirmações verdadeiras e F para as falsas. Aí nós temos 4 alternativas que vocês colocarão V ou F. Questão de número 17 diz: qual é o referente pronome destacado em preservá-la e garantir o presente e o futuro da sociedade humana? Não esqueça que o pronome substitui o nome, pronome, antes do nome. Quando eu digo aqui, preservar-la e garantir o presente no futuro da sociedade, esse lá aqui está se referindo a quem? Quem que nós devemos preservar? Esse lá aqui, quem que nós falamos lá no texto, preservar, aí anotem aqui. Questão 18. Segundo o texto, o que garante o presente e o futuro da sociedade humana? A preservação da... Muito bem. Questão 19. Complete a lacuna. A ideia expressa no segundo período do texto tem uma lacuna para você preencher. O que se afirma no terceiro. Qual é a palavrinha aí que eu posso colocar? Justifica, se impõe, ironiza ou exemplifica? Coloquem
palavra que fica ali com coerência, gente. Não esqueçam que tem que ter sentido. Na questão 20 diz o seguinte: o texto de divulgações da companhia que podem ser dividida em 2 grupos. Primeiro grupo, aqueles que estão relacionadas diretamente ao serviço de abastecimento de água e tratamento de esgoto, ou seja, aquelas palavras que dá para você identificar que é abastecimento e tratamento de esgoto. Você vai colocar todas essas palavrinhas aqui no item 1. O item 2, que está lá na próxima página, na página 37, diz aquelas relacionadas à preservação ambiental. Então, você vai pegar todas as palavras que dizem respeito à preservação ambiental e colocar nesse item 2, ok? Próximo, questão 21, diz o seguinte: que expressões sugerem que a campanha realiza mais ações do que a população poderia imaginar? Foi a palavrinha que expressa, dentro daquele texto tem uma palavra que expressa aí que ela realiza mais do que a população poderia imaginar. Então, tem uma expressão que ele usa. Coloque essa expressão que você vai retirar do texto entre aspas. Questão 22. A citação das ações tem o objetivo de apresentar uma visão positiva ou negativa da empresa. Se ela preserva a natureza, se ela trata o esgoto, se ela tem saneamento básico, então é uma imagem. Muito bem. Questão 23 diz o seguinte: releia o 4º período, mas é preciso que cada um faça a sua parte em prol do meio ambiente. Letra A. O período se inicia com a conjunção mais. Gente, o período é a oração, não esqueçam. Você estudou que essa conjunção estabelece uma relação de adversidade, de oposição. Para entender adequadamente esse trecho, é importante perceber há uma ideia implícita, o quê? Uma ideia que está ali escondida. Reescreva o trecho explicitando-o. Ele está assim, mas é preciso que cada um faça a sua parte em prol do meio ambiente. Então, gente, você vai reescrever deixando aí explícito, ou seja, a mensagem que estava escondida, você vai explicitá-la, ok? B. Essa parte do texto explicita uma necessidade qual? Você vai dizer sim ou não e vai dizer o que você acabou explicitando ali, porque diz o seguinte: mas é preciso que cada um faça sua parte em prol do meio ambiente. E esse, quando ele diz cada um, quem é esse um? É uma dica. Letra C. Reescreva o trecho em prol do meio ambiente, substituindo a palavra prol por outra de sentido equivalente do contexto. Prol é o mesmo que dê aí, dentro do contexto, um substantivo que possa substituir essa palavra sem alterar o sentido da oração. 24. Compare o trecho original ao trecho sugerido. Original. É importante que cada um faça a sua parte e o reescrito é importante que você faça a sua parte. Letra A. No contexto do anúncio, esses trechos são equivalentes em intenções, você vai dizer sim ou não e explicar o porquê. Meus queridos, então, terminem aí a página 37 e as atividades vão até a página 38. Só quero destacar aqui para os senhores a parte de práticas de reflexão sobre a língua. Nós vimos lá no vídeo a parte que fala do sujeito e do predicativo do sujeito. Então, se atentem ao sujeito e se atentem ao seu predicativo em relação a essas orações aqui que estão na questão 28, pede. Leia as orações a seguir e preencha os quadros conforme a solicitação. Não esqueça, você vai colocar o sujeito que está praticando a ação e o predicativo do sujeito é uma característica do sujeito. Viu o verbo de ligação?
Depois do verbo de ligação vem a característica do sujeito, pode colocar aqui, tá? Então, preencha as lacunas, façam as atividades e dúvidas é só perguntar.